Olá pessoal, iniciando mais um programa Maturidade pela Rede TV do Paraná. Estamos às sextas-feiras ao 12h30 e aos domingos às 11 horas e também no YouTube pela Rede TV Paraná. Vocês já visitaram alguma casa de repouso? Vocês sabem o que é uma casa de repouso? Existem muitos nomes: asilo, casa de repouso, existe aí eu não sei se é uma forma de pensar o que era asilo, que hoje é uma casa de repouso. Nós vamos conhecer hoje ambas as partes. Quem conheceu o asilo, o que é o asilo e o que é casa de repouso. Mas para isso, nós temos que entender o seguinte: existem casas de repouso que atendem somente a partir de 60 anos, que é aí a idade que mais se procura uma casa de repouso. A partir dessa idade, até do primeiro ao último grau, as casas de repouso nem todas atendem. E nós vamos ver também essa diferença. Para isso eu trouxe aqui a Paula. Ela já é uma colega, né? Também tem casa de repouso e é proprietária da Senior Online. Fala sobre isso a Paula. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. É uma oportunidade bem importante de estar aqui para apresentar um pouco desse universo, né? Que é um universo que tem tanto tabu, é tão difícil das pessoas pararem para pensar e muitas vezes quando elas pensam nesse assunto, elas já começam tropeçando, justamente porque não se permitiram em outro momento investigar, entender, conhecer o que acontece hoje dentro da necessidade de uma família que precisa de cuidados para uma pessoa idosa. Eu sou Paula Gomes Loyola, eu sou administradora, sou gestora de casa de repouso há mais de 20 anos e em 2020 eu lancei essa plataforma da Senior Online. A Senior Online é uma plataforma de busca de casas de repouso, então ela auxilia as famílias neste processo. Quando a família identifica, né, alguma necessidade, alguma deficiência, alguma debilidade, alguma perda de autonomia, que começam a ter sinais de alerta e a família começa a fazer essa busca, ela chega até a Senior Online e a gente dá todo o auxílio para eles, do começo até o encontro do lugar mais adequado para o cuidado desta pessoa idosa. Tá, e a Senior Online eu encontro aonde? A Senior Online é uma plataforma, então, na verdade, nós somos um site. Dentro desse site, as pessoas podem fazer a busca de maneira autônoma, então ele tem um filtro de busca, ele procura as casas, mas o que acontece em mais de 90% dos casos é que as pessoas usam os nossos consultores. Hoje a Senior Online atua tanto no Paraná quanto em São Paulo, usam as consultoras para fazer esse processo de busca. Você acha que essa busca, esse entendimento entre a Senior Online e a família é objetivo, é correto, está dentro daquilo que a família procura, ou ela tem que ir até a casa de repouso para conhecer? Então, na verdade, quando a família se depara com a proposta de atendimento de serviço, de prestação de serviço que a gente tem, ela se impacta positivamente, porque é um serviço que existem poucas empresas ou plataformas que desenvolvem essa consultoria. Então eles se deparam com uma ajuda, com um apoio. A gente funciona como um guia. Então a gente traz toda a orientação do que é uma casa de repouso, que tipo de documentação uma casa de repouso tem que ter para funcionar, que perfil essa casa de repouso atende. Então, mas a gente faz o agendamento das visitas, porque uma família eu acho que nunca vai escolher uma casa de repouso sem ir até o lugar. Então a gente faz hoje o agendamento de 3 visitas inicialmente, é o nosso filtro para que a família vá para ver se tem a empatia, porque ela vai ter que sentir o cheiro daquele lugar, daquela comida, ela vai ter que sentir as pessoas, ela vai ter que ver o trajeto que ela vai ter que fazer para chegar até lá. Então é um processo que ele só é concretizado na hora que a pessoa vai até o lugar. E como as casas de repouso entram em contato com a Senior Online para deixar registrado lá que ela gostaria de participar, né? E tá dentro daquilo que a Senior Online tem como proposta entregar uma casa
dentro da lei. Dentro da lei. Então é assim, quando a família nos procura, eles preenchem um formulário. Dentro desse formulário tem todas as informações daquele idoso, né? Perfil de atendimento, de que gênero ele é, que valor de investimento essa família tem possibilidade de aportar para essa situação. E esse documento, esse formulário é um documento, até por uma questão de respeito hoje à legislação de proteção de dados, né? Para que ele nos dê autorização para a gente usar essa informação, e a partir disso os nossos consultores fazem essa conexão que nós temos com as casas de repouso, que também entram em contato com a gente para dizer, olha, sênior, estou com vaga nesse perfil, podemos trabalhar, podemos negociar valor. As casas de repouso passam por oscilações muito grandes, sim. Então depende muito do momento da oferta e demanda. Então os nossos consultores acompanham esse movimento e aí a gente faz esse direcionamento a partir desse formulário. Então é uma combinação, né? Existe um perfil. Que se cria. Que se cria para ver se dentro desse perfil que o familiar está buscando, existe uma casa que caiba nesse entendimento aí? Exatamente. A gente estima alguma coisa em torno de 250 a 300 instituições de longa permanência, que é o nome correto hoje de denominação de uma casa de repouso, que é o antigo asilo. Já passou por vários, né? Essas casas de repouso, lar, né? Instituição de longa permanência, tem várias formas aí realmente de se entender. Mas vamos voltar. Qual é a diferença de asilo e casa de repouso? Olha, na verdade, acho que a diferença não existe mais. Hoje, uma instituição que atende idosos, ela tem a denominação de instituição de longa permanência. Entende-se asilo como os locais de atendimento governamentais, públicos, né? E as casas de repouso, os lares para idosos, residenciais, as moradias para idosos, como CNAE, a forma de atuação é instituição de longa permanência. Na realidade, o que a gente tem que apresentar para vocês é um lar para idosos, né? Casa de repouso, como é feito, como é falado, como é explicado. Eu acho que a importância quem dá é quem busca as casas de repouso. Eu acho que a importância quem tem que ir atrás é o familiar. Porque é importante ele saber realmente se essa casa existe, se essa casa tem uma legalidade, e para isso a Senior Online mostra, né, quais são os pontos negativos e positivos, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, como infelizmente tudo hoje, existem pessoas que não são corretas. Sim. E mais do que isso, veja, existe... Dentro desses 4 anos de Senior Online, eu percebi assim, quando uma família procura, como eu falei no início, procura um atendimento para o seu familiar idoso, no susto, ali na tensão, normalmente de uma situação súbita, né? Sim. Ele acaba fazendo uma busca muito rápida e a chance dele se equivocar é muito grande. Sim. Não só porque ele pode encontrar com um local que não seja correto, que não esteja totalmente legalizado, que eventualmente tenha colocado fotos que não são reais, ele também pode se encontrar com um lugar que não é adequado para aquele momento do seu Sim. idoso. E essa contratação equivocada, ela é ruim para o setor, porque a gente já tem um tabu muito grande dentro, né, desse assunto. Então, infelizmente, ainda entende-se que levar um idoso para uma casa de repouso é um ato de abandono, e na verdade é exatamente o oposto, porque é quando uma família percebe que aquele idoso está sozinho dentro de casa, sendo atendido por cuidadores com uma rotatividade enorme, sem praticar um exercício físico, sem tomar sol, né? Quer dizer, sem ter com quem conversar. E muitas vezes a família entende que aquele espaço, mesmo com todas essas características, sendo a casa do idoso, é o lugar adequado. Sim. Né? Então, na verdade, é um ato de amor quando chega alguém e fala, opa, peraí, né? Vamos melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, vamos trazer para essa pessoa sociabilização, vamos trazer atividade, vamos trazer saída, vamos trazer refeições equilibradas, vamos trazer rotina, vamos trazer horários. Dignidade. Né? Qualidade de vida. Exato. Certo? Então, a Senior Online vem justamente para trazer esta
busca adequada, para o perfil adequado, aonde seja perto, que a família possa visitar, que a família possa estar perto. Então essa é uma das funções. E que tenha a segurança também que aquela casa está ok e que ele pode ir para casa dormir e saber que o familiar dele está sendo bem cuidado. Exatamente. Bem no início do programa eu perguntei, você conhece uma casa de repouso? O que acontece? Muitas pessoas acham realmente isso, muitas. Ah, mas eu não tenho coragem de deixar meu familiar numa casa de repouso abandonado. Bom, primeiro que ele nunca vai ser abandonado, né? Porque se tem um lugar melhor, é casa de repouso. Por que eu digo isso? Quando você tem um bebê, você leva para onde? Para a creche. Será que lá é o lugar adequado? Quando ele cresce, ele vai para onde? Para a escola. Lá é o lugar adequado? Então, por que o idoso não pode vir para uma casa de repouso? Quem deve ou não colocar numa casa de repouso é realmente o familiar, né, com a garantia aí de que esse lugar é adequado, é correto, e o próprio idoso, que hoje nós temos isso. Muitos idosos estão deixando seus lares, vindo até nós, procurando uma casa de repouso para que tenha uma qualidade de vida melhor em cima do que você falou. Médico, né, fisioterapeuta, nutricionista, e realmente a gente tem isso para oferecer. Basta conhecer uma casa de repouso. Mas Paula, quando você abriu isso, você já era proprietária de uma casa de repouso. Você sabia exatamente as dúvidas que geram nessas famílias. Qual é o medo, qual é a insatisfação de ter passado por várias casas e não ser adequada, ou vai visitar, casa não tem um atendimento legal, não tem uma cama limpinha, né? É difícil da gente encontrar uma casa de repouso? Olha, na verdade eu acho que é uma questão mesmo de definição de perfil, de definição de critérios, porque existe gosto, existem preferências que precisam ser encontradas. Sim, eu já tinha uma casa de repouso há muitos anos e foi justamente em função disso que eu optei por abrir a plataforma da Senior Online, porque eu percebi que muitas famílias vinham e a gente não tinha vaga ou não era um perfil que a gente podia atender, e eu falei, nossa, essas famílias estão precisando de ajuda, porque já nessa época já tinha aumentado muito o número de casas de repouso aqui em Curitiba. Então eu falei assim, eu preciso ajudar essas famílias. Eu já entendia muito das demandas, do que significa a gestão de uma casa de repouso, e já entendia e convivia durante muitos anos com a dificuldade das famílias de aceitar a ideia, né? Então, de uma certa forma, esse processo com a Senior Online, ele dá esse apoio para a família, porque a família precisa desse apoio. A gente chega a ficar 8, 10, 12 meses acompanhando uma família. Visita 1, 2 lugares, volta atrás, fala não é o momento, aí eles voltam a nos procurar porque houve uma situação nova em casa, mais uma dificuldade ou mais uma desistência de um cuidador, e aí essa família volta a nos procurar. Então é um processo que a Senior Online ela já atenua muito e ela ajuda muito a família a entender o que significa esse processo de transição do idoso, ensina a trazer as diferenças do que é um atendimento domiciliar, o que é um atendimento institucional. Tudo na vida vão ter os prós e os contras. Exato. Você nunca vai ter tudo no mesmo lugar. Mas das vivências que a gente tem tido, eu como gestora de casa de repouso e como hoje fundadora da Senior Online, de todas as histórias que a gente acompanha, eu diria para você que mais de 90% são de situações de êxito, de sucesso, né? Onde a família, passado o tempo de adaptação, o idoso também, eles falam, ufa, é verdade, era aquilo mesmo, né? Então aquele idoso volta a ter cor, ele ganha peso, ele volta a... Ele faz coisas que as famílias dizem, né? Como assim? Mas a minha mãe nunca mais, fazia tantos meses que minha mãe não fazia isso, ou meu pai, né? E aí de repente a pessoa vê, aí as casas de repouso fazem isso, mandam vídeos, mandam fotos, quase como se fosse uma coisa assim oculta, para a família realmente ver uma outra faceta de um idoso vivendo dentro de uma comunidade, dentro de um convívio social, que é tão importante em todas as fases da vida. Eu acho muito importante tudo isso que você está falando,
passa um filme na minha cabeça, né? De como eu sempre almejei contar, mostrar para as pessoas o que realmente se passa dentro de uma casa de repouso de verdade, né? As nossas dificuldades e enfrentar toda uma sociedade que é contrária. Olha, gente, tem pessoas que chegam aqui e falam assim: eu não tenho coragem de pôr a minha mãe aqui, em lugar nenhum, porque ela cuidou de mim e eu agora não tenho condição de cuidar dela. Bom, primeiro, a gente passa até a ser um pouquinho psicólogo, né? Primeiro, quando você vai atrás de uma casa de repouso da Senior Online que ela procura, você já está pedindo ajuda. Você trabalha, você não tem condição de atender, ninguém te ensinou a ser cuidadora ou você não é médico, né? Então tudo isso influencia muito e a sociedade tem uma coisa muito engraçada. Ah, você colocou teu pai na casa de repouso? Você teve coragem? Tá, mas eu pergunto para essa pessoa, e você? Saiu de casa para ajudar o seu amigo, o seu familiar? Você vai lá ver o que está acontecendo para que essa família desesperada, precisando de ajuda, você fez o quê? Eu convido vocês a conhecer a Senior Online. É uma plataforma que eu utilizo, gosto muito, acho muito importante. Eu quero, Paula, que realmente todas as pessoas conheçam a tua plataforma e que entenda qual é o seu papel na sociedade. Sabe, essa ponte entre família, Senior Online, que eu sei que as pessoas que trabalham para você são pessoas maravilhosas. Às vezes até nem quero nada, mas ligo lá só para ouvir a voz, sabia disso? Nós temos uma amizade muito grande. Posso até falar o nome dela aqui? Pode. A Rose Claire. Estou mandando o meu beijo para ela. Eu sei que ela me assiste, gosta muito do meu programa. E isso é importante para a gente ter um elo, a gente ter uma clareza do que nós estamos fazendo. Você tem 20 anos de casa de repouso, eu tenho 17, quase 18, né? Então, a gente tem qualidade de vida, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que ter mais plataforma que mostre isso para as pessoas e realmente faça o convite. Venha conhecer uma casa de repouso. Hoje na Senior Online a gente tem um cadastro bastante amplo, as famílias conseguem acessar, como eu falei, existe um filtro de busca, você vê pelos bairros, você vê pelos valores, você consegue verificar as fotos. Então, a plataforma da Senior Online ela veio para trazer um pouco dessa transparência dentro do processo de busca. Ele traz também uma democratização no processo de busca, porque houve uma mudança na sociedade. Então, assim, a mulher hoje cumpre outro papel, né? Então, essa filha hoje não é mais uma filha disponível para atender esse pai como era há 50 anos atrás. Essa filha hoje, ela é uma avó que precisa dar apoio para uma filha, que a gente tem filho e em seguida a gente tem que levar para o berçário porque a gente precisa voltar a trabalhar. Exatamente. Então o dinamismo que a sociedade tem hoje traz a casa de repouso como uma aliada, né? Como uma parceira da família. E a Senior Online é uma aliada da família e é uma aliada da casa de repouso em fazer essa conexão para que esse processo seja o mais assertivo possível, para que ele tenha transparência, para que ele reduza esses ruídos e essa dificuldade que a gente escuta com tanta frequência, não tenho coragem. Eles usam até uma palavra que eu não gosto, de deixar. Não é de deixar, é de trazer. Né? Gente vai dividir, a casa de repouso divide com a família uma responsabilidade. Aonde fica para a casa de repouso, eu digo sempre, a parte, entre aspas, ruim, chata, difícil. Aquela de cuidar. Que é aquela da rotina, né? Quer dizer, de que não falte nada, de que o profissional esteja lá. E eu queria falar uma coisa bem importante que você falou, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Abandono é crime. Isso. As casas de repouso, elas são regulamentadas. Dentro deste processo de regulamentação, existem vários órgãos que acompanham e fiscalizam a frequência de visita destes idosos. A casa de repouso ela tem exigências de ter documentação, registros,
Então, se houver alguma situação de abandono, é dever da casa de repouso denunciar. Ainda que exista uma história dentro dessa família, e existem idosos que vão para uma casa de repouso. Eu já tive isso na minha casa de repouso, onde o filho nunca conseguiu entrar, porque eles tiveram uma história catastrófica, mas o filho nunca deixou faltar nada. Tudo que a gente pedia, porque já fazia muitos anos que não se viam. Então essas histórias também têm que ser respeitadas. Cada um tem uma história para contar, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa plantar a nossa velhice em todos os aspectos. Todos os sentidos. Então, assim, o quanto antes você puder se informar com que dinheiro você está organizando a sua velhice, né? Quer dizer, quem que vai cuidar desse familiar idoso, né? No momento em que surgir alguma dificuldade? Quem é a pessoa que vai se responsabilizar por isso, ou qual é a casa de repouso parceira que você vai escolher? A Senior Online ajuda as famílias nesse processo de transição, de busca, através do formulário do idoso, fazendo a conexão para que vocês façam as visitas e escolham a casa de repouso mais adequada para o cuidado do seu familiar. Isso é bem interessante. Quando você fala assim, quando o filho às vezes nem conversa com o pai, mas a lei garante que o idoso tem que ser cuidado. Então, querendo ou não, a gente, por trás dessa história, a gente tem que acalmar um pouco esse mar violento, né? E trazer para junto da gente a família também. E tomara a Deus que esse idoso, que plantou tão mal a sua velhice, consiga entender que aquele filho que está ali é exatamente aquele que um dia ele não aceitou, ou por algum motivo brigaram, ou por algum motivo tiveram outros problemas aí que nem vem ao caso, né? Mas que ele está ali presente, ou pela justiça, ou por amor realmente. Existem várias formas que o idoso vem para a casa de repouso. Eu gostaria que todo mundo viesse com a sua malinha, né? Hoje eu vou para a casa de repouso, vou morar lá, não vou perturbar mais ninguém. Mas existe aquele que está no hospital por um problema mais grave, tem que procurar uma casa de repouso, o familiar tem que, né? E daí então a Senior Online faz essa ponte, porque já recebi moradores que saíram diretamente do hospital para minha casa com a ajuda da Senior Online. Nesse caso é muito rápido. Vocês também trabalham 24 horas? Então, basicamente, é uma pergunta até bem interessante, porque inicialmente a gente tinha um horário de atendimento e aí a gente viu que não dá certo. Não dá certo, até porque realmente, justamente porque não há uma preparação, não há uma programação para pensar sobre isso, as situações são muito rápidas, né? E hoje, se você parar para pensar, um idoso, por exemplo, que tem uma queda em casa, faz uma fratura, vai para o hospital, faz uma cirurgia bem sucedida, isso pode transcorrer num prazo curto de até 3, 4 dias. E de repente a família se vê com uma situação ali bastante desafiadora. Então hoje a gente tem um atendimento por WhatsApp que agiliza o processo, que de uma certa forma já é o preenchimento desse formulário, e aí ele chega no final nas nossas consultoras em todos os horários. Pelo WhatsApp aí, ó, tá escrito embaixo, vocês vão pegar esse número e vão realmente, pelo menos procurar saber como é, né? Como funciona. A plataforma, quais são os pontos ali, o que diz essa plataforma? Então, a plataforma, inclusive a gente fez agora recente o lançamento, senioronline.com.br, a gente fez um lançamento de uma versão nova, então tem propriamente a busca, né, das casas de repouso, mas existem áreas onde as pessoas, então tem a parte da família que está buscando uma casa de repouso, tem a parte do gestor da casa de repouso que está procurando fazer essa parceria com a Senior Online, então ele também preenche esse formulário. A gente tem algumas parcerias nos banners, né, onde a gente divulga serviços que são pertinentes ao setor. Então, a plataforma tem alguns vídeos meus que diz um pouco disso que a gente está falando aqui, né, que a gente diz, tudo bem pedir ajuda. Sim. Porque tudo bem pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda é um ato de amor, né? Olha, não estou conseguindo mais, estou precisando de ajuda. Então, a Senior Online ajuda essas famílias a encontrarem essa casa. Paula, eu não vou deixar você sair daqui antes que você me responda qual é a diferença entre atendimento domiciliar e institucional.
Olha, Maria Lúcia, essa é uma pergunta importante também. Como a gente já comentou, tudo tem prós e contras. O atendimento domiciliar, ele é individualizado. Então, é como nós duas sentadas aqui. Se você fizer qualquer menção de pegar a sua xícara para tomar água e não alcançar, a minha função de cuidadora é imediatamente te atender, né? Uhum. Então, o atendimento domiciliar, ele é dentro de casa, ele é individualizado, ele é muitas vezes que a gente chama assim, à beira de leito, então é uma pessoa que está disponível 24 horas, mas é um atendimento, pode ser prestado por cuidadores que a família mesmo contrata, pode ser prestada por home care, que também hoje é um serviço bem, né, bastante forte. Eu, como gestora de casa de repouso e fundadora da Senior Online, eu sou mais adepta, em muitos casos, ao atendimento institucional, onde a gente fala de uma vida em comunidade, né, de uma vida com atividades, com refeições, com uma equipe multidisciplinar, onde você tem diferentes olhares para aquele idoso, para aquela pessoa. Dentro do domicílio, a gente ainda tem que falar, é importante que as famílias lembrem do risco trabalhista, que infelizmente é uma coisa que as casas de repouso arcam com esse risco, né? Então, são diferenças dentro da instituição. Você tem muitos momentos individualizados, administração de medicação, o banho, né, os cuidados com a refeição e tudo, que são individualizados, mas o cuidado é um cuidado do grupo. São atividades em grupo, é uma vida em comunidade. Pessoal, é uma pena, eu sei que o assunto é bastante extenso. Eu agradeço muito, Paula. E eu volto a perguntar para você, você conhece uma casa de repouso? Até o próximo programa.